Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 4, As Ilusões do Ego. Hoje vamos para a seção 2, o ego e a falsa autonomia. Parágrafo 1. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. 2. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera a ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e, de fato, ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. Geralmente nos perguntamos por que foi possível haver esta separação. Isso é uma pergunta muito recorrente, mas ele nos coloca aqui que não faz sentido a gente obter uma resposta olhando para o passado. E aqui vamos entender que cada linha vai dar uma resposta para esta separação. Cada um vai falar de acordo com aquilo que aprendeu. Portanto, não devemos nos preocupar com esses pensamentos passados. Aqui devemos preocupar-nos, podemos usar essa palavra, com esse instante, para que a mudança seja feita agora. Quem quer explicações, quem quer saber o que aconteceu, como foi, por que foi, é somente o nosso ego. E o ego, ele é instável, ele está sujeito à variação. E cada um faz para si um ego e faz para o outro ego. E geralmente esses egos são instáveis. Hoje posso achar um outro, uma pessoa insuportável, aquela que eu não quero ficar perto. Mas, mais para frente, eu mudo a minha opinião e já acho aquela pessoa agradável e hoje quero estar perto dela, acho que ela mudou. E o quanto o ego é instável, cada hora pensamos uma coisa. Isto é a prova de que o ego é só uma ideia, não é um fato. São só ideias que temos nesta mente separada. 3. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesse tido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora, de fato, funcione desse modo agora. Quando a mente pensou a ideia de separação, ela se esqueceu da sua real identidade. E assim nos acostumamos a ser um ego separado e parece que nunca tivemos este conhecimento da unidade. E a cada instante que vamos deixando de lado o pensamento de separação e vamos nos reconhecendo nesta unidade,
E isso só pode acontecer nesse instante, agora e a cada instante. E percebemos que nunca houve um passado, nunca houve a separação. Esta é a surpresa que temos e isso nos enche de alegria. 4. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Nós defendemos o nosso ser separado, o nosso ego, porque acreditamos que somos o nosso ego. E essa crença é uma função do ego. Então, enquanto olharmos do ponto de vista do ego, veremos um ser separado. E quando o nosso sistema de pensamento separado, ele perceber que existe outra forma de olhar para tudo isso, isso é um sinal de que estamos reconhecendo que o ego não é o ser real que Deus criou. 5. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora. Concordaste em cooperar no esforço de tornar-te, ao mesmo tempo, inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Sê paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. 6. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. A autoestima, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. Quando nos colocamos para minar o sistema de pensamento do ego, ou seja, trocar um sistema de pensamento ilusório por um sistema de pensamento real,
Vai parecer no início doloroso, mas isso é tudo menos doloroso. E não temos senso de autopreservação. Nós somos como bebês que brincam com facas. Todas as nossas atitudes baseadas no ego são conflitadas, pois o ego é um sistema de conflito e de separação, mas nós não percebemos isso enquanto estamos dentro dessa figura. Mas a liberdade desse ser separado é a ausência de conflito, é a paz. E isso é tão certo quanto Deus. E agora ele começa a nos falar sobre a abundância e a escassez. Só podemos ser verdadeiramente caridosos quando estamos no Espírito, que é o único momento em que temos real abundância. O ego, ele já está preocupado com a crença na escassez, que é a crença que lhe deu origem. E toda vez que no ego damos algo ao outro, temos a impressão que vamos ficar sem, ou damos porque queremos receber algo em troca, ou porque nos achamos melhores do que o outro. E logo terminaremos essa sessão e continuaremos a falar sobre isso.